loucura, sim ou não? É só comigo. Alguém me ouve? Amém. Amém? Amém. É só comigo ou é com você também? Amém. Amém? E a pergunta é, você está correndo para chegar onde? Toda essa correria, toda essa loucura, você está correndo para chegar onde? Irmãos, eu estava meditando aqui em Êxodo capítulo 3, coloca para mim, Deliane. Não é a mensagem, eu vou entregar a mensagem ainda, irmãos. Êxodo capítulo 3 é só um tira-gosto, tá, irmão? Amém, irmãos? É uma obra que ainda está em construção, e quando ela estiver em construção, a gente medita tudo, amém? Olha, presta muita atenção, porque é muito detalhado. Ó. E apacentava Moisés o rebanho falaram Jetro. Irmão, Noé está com 80 anos. Quantos anos? Ele está apacentando a ovelha de quem? Jetro era seu sogro. Ou seja, 80 anos Moisés não tinha chegado a lugar nenhum. Sacerdote Midian, e levou o rebanho atrás do deserto. Irmão, deserto é extenso, longo, sim ou não? Sim. Imagina atrás do deserto. Que lugar é esse? Longe, só que, detalhe, atrás do deserto, a sombra das montanhas. Fica a dica. A sombra do Onipotente estava lá. E chegou um monte de Deus, ó. Lembra que lá atrás do monte lá, Horebe, olha só, irmãos. E apareceu o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E aqui a chave. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. Olha o 4. E vendo o Senhor que se virava para ver, brandou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. Irmãos, Moisés estava longe de casa, estava no meio do deserto, apacentando a ovelha que nem dele era do seu sogro, então ele tinha uma responsabilidade, e ele precisou parar toda aquela correria para focar em algo que chamou a atenção dele. Irmão, era normal pegar fogo, irmão, na sarça, mas não era normal o que estava acontecendo naquele dia, naquela hora e naquele momento. Era um dia normal, até que Moisés parou tudo, saiu da rota da correria dele e foi direcionado até aquela sarça. Quando ele saiu da correria, irmão, as ovelhas não eram dele, era do seu sogro. Ou seja, irmão, quantas vezes ele passou por aquele caminho? Quantas vezes ele fez aquele trajeto? Mas ele parou tudo. E o dia que ele parou tudo, ele se locomoveu. Aí ele entendeu o propósito, o qual Deus tinha para a vida dele. Deixa eu te dizer uma coisa: enquanto você não parar esta loucura da sua vida, e não que não seja errado não trabalhar, mas aonde você quer chegar? 3 coisas que nós conseguimos mudar na vida: a profissão, o local onde nós moramos, a nossa fé. Mas tem uma coisa que nós não conseguimos mudar: é onde a eternidade nos aguarda e nos reserva. Esses 3 tempos que eu disse para você vai dizer se a eternidade te aguarda ou não. Fica a dica. Isso aqui é uma montagem aí. Amém?
Mas como a mensagem não é essa, Evangelho de Lucas capítulo 5. Isso aí é só um tira-gosto aí para você ter essa inspiração. Paulo ele disse assim, esquecendo-me, né, das coisas que para trás ficam. O mais correto é dizer deixando, né? Esquecer você não esquece, então você deixa. Deixando as coisas que para trás sigam, prossigo para o alvo que está adiante de mim. 3 verbos ali: deixar, prosseguir, adiante. Esse é o nosso processo, amém? Deixar, prosseguir, adiante. Amém? Deixar, prosseguir, adiante. Deixar, prosseguir, adiante. Talvez Deus só falou com você só nessa palavra. Se nós terminarmos o culto agora, nós podemos voltar para casa. Aleluia. Lucas capítulo 5, nós vamos ler do 2 ao 6. É uma passagem que nós conhecemos, mas é possível extrair informações riquíssimas aqui. Irmãos, vou estar ministrando nessa quarta que vem, nesse tema. Em toda dificuldade existe uma oportunidade. Em toda dificuldade existe uma oportunidade. Amém? Nós vamos falar dessa oportunidade, dessa grande dificuldade que Pedro está encontrando aqui. Semana que vem nós vamos falar de uma outra situação que houve dificuldade. Mas dentro das dificuldades a oportunidade surge. Amém? Lucas capítulo 5, verso 2. Nós vamos ler até o 6. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. Quantos barcos? Quantos barcos? 2. Interage comigo, por gentileza. Quantos barcos? 2. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Ótimo. E entrando num dos barcos que era de Simão, o barco era de quem? Simão. Pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. E assentou-se e ensinava no barco a multidão. Ensinava quem? Multidão. Ótimo. E quando acabou de falar, disse a quem? Simão. Ele estava falando para quem? Para Simão. Antes? Não, multidão. Antes ele falava com? A multidão. Depois ele fala com? Simão. Hoje ele não vai falar com a multidão. Talvez ele vai falar com você, amém? Aleluia. Passe-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Estende as mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, nós te adoramos na beleza da tua santidade. Fale conosco uma vez mais, que até o término desse culto o teu nome venha a ser glorificado. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Irmãos, eu não sei você aqui, como que você se comporta quando a dificuldade chega. Na verdade, as lutas, as adversidades, dias ruins, perdas, lutos, esses momentos vêm para nos provar, para de fato nos mostrar quem nós somos. Dias maus, dias ruins, em tempos de dificuldade, revela quem nós somos. Nós só somos, de fato, que somos quando tudo começa a dar errado. Quando Paulo e Silas foram chicoteados, presos, humilhados, lançados no cárcere, ali eles mostraram quem eles eram. O que eles fizeram nesse período de dificuldade, eles louvaram, adoraram, glorificou o nome do Senhor. A pergunta é: em minhas dificuldades, quem você é? Deuteronômio capítulo 8, verso 2, por gentileza. Coloquei para mim, Liliana. Na próxima semana eu deixo a Paulinha combinada, tá bom? Deuteronômio capítulo 8, verso 2. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar e te provar,
para saber o que estava no teu Coração. se guardarias o seu mandamento ou não. Tempos de dificuldade, Deus nos prova, não que Ele não sabe, mas para que você saiba como Ele te vê, para revelar o que está dentro do teu coração. Em tempos de dificuldade, nós nos tornamos quem nós somos de verdade. Bastou o povo passar dificuldade e eles mostraram a sua essência, murmuradores. Então, se você está passando por dificuldade, Deus está querendo extrair o teu melhor. E a pergunta é: em tempos de crise, em tempos de dificuldade, quem você é? Principalmente, irmão, quando algo dá errado. E esse algo que dá errado é algo dentro da nossa especialidade, irmão. Porque, irmão, confiar em Deus é bom até a parte B. Eu vou te explicar. Confiar em Deus não é bom até a parte B, porque tem áreas na minha vida que eu ainda não depositei em Deus, porque eu quero ter o controle. Porque não é agoniante você esperar por algo que você não tem controle. Então tem áreas na nossa vida que a gente não entregou para Deus, porque nós queremos ter todo o controle. Talvez as coisas não acontecem porque a gente ainda não se entregou por inteiro. Jesus está caminhando à beira da praia. E a Bíblia diz que ele tinha 2 barcos, mas havia outros barcos, porque a noite anterior foi pesca, houve pescaria. Então havia outros barcos, junto com ele uma grande multidão. E ele poderia entrar em qualquer barco, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Porém, a pergunta que eu faço para você pensar e refletir: por que ele entrou justamente no barco de Pedro? Havia tantos outros barcos ali presentes, barcos cheios, barcos completos, barcos que realizaram o seu processo da noite anterior. Mas por que ele entrou justo num barco que naquele dia, naquela hora, estava vazio e fracassado? A pergunta é: o que fez ele entrar no teu barco, no meu barco? Ele só entrou no teu e no meu barco porque um dia nós estávamos vazios, nós estávamos fracassados. E ele, quando entrou, ele não errou, ele entrou de propósito, porque ele sabia que de todos ali no meio da multidão, quem mais precisava era você. E deixa eu te dizer algo nesta noite: ele não errou quando ele entrou no teu barco. Por quê? Porque ele sabia que você precisava, como eu precisava. E eu quero te dizer nesta noite: se o diabo diz que ele errou quando entrou na tua vida, eu quero desmentir o pai da mentira, porque quando ele entrou, ele acertou. Posso ouvir um amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. Jesus não errou em entrar no barco de Pedro. Mas precisamos entender que ele só entrou, se acomodou, porque o barco estava vazio. Tem áreas da nossa vida que ele não entra, porque está cheio de algo Aleluia, Jesus. que talvez precisa ficar vazio para que ele possa entrar. Ele entra no barco, irmão, que naquele dia, naquela hora, naquela data, estava tudo dando errado. Não esqueça que um dia ele entrou na sua vida quando você mais precisava. Não esqueça disso. Glória, Senhor. Eu amo esse Jesus, irmão, porque ele é especialista em entrar na vida de pessoas que tudo está dando errado. Jesus, ele sempre vai entrar na vida de alguém, irmão, que está dando errado, que está passando por dificuldade. E ele entra, irmão,
barco de Pedro, irmão, e Pedro, irmão, ele não era pescador, que o que o pessoal fala é esportivo. Não, irmão. Ele não era pescador como eu, irmão, que vai lá, dá meia hora, quer voltar embora. Não, não, não. Pedro, ele era profissional. O pescador da época, irmão, era tão profissional que ele mesmo criava o seu próprio barco. Então, Pedro, irmão, ele era especialista em tudo, irmão. Irmão, peixe não é tudo igual, irmão. Eu não entendo de peixe, mas eu entendo que para cada peixe há uma isca, para cada tipo de peixe é um anzol, para cada tipo de peixe é uma forma, tem um horário, tem um momento, tem a estação, tem todo o tempo, irmão. Ou seja, Pedro, ele sabia de todos os detalhes de como realizar uma pescaria. Então, se você sentasse com Pedro, Pedro era um PhD em pescaria. Pedro sabia o local, Pedro sabia o momento, Pedro olhava para a estação, Pedro olhava para as estrelas, Pedro olhava para a lua. Ou seja, irmão, ele sabia o momento certo, e agora Pedro vai pescar a noite toda. Ele se preparou, irmão, o dia anterior. Ele descansou, ele preparou a rede, ele colocou vários tipos de rede naquele barco, ele levou tudo que tinha que levar. Ele vai para o alto mar, irmão, e ali, irmão, por vários momentos de tentativa, fracasso e fracasso. E a pergunta é: se eu sei o que eu estou fazendo, se eu sou especialista no que faço, por que as coisas não estão dando certo? Diante das noites passadas, diante do seu histórico, irmão, naquela noite nada deu certo. Noite significa um período de tempo. E talvez você está transitando em um período de tempo que nada está dando certo. E talvez você pergunta: por que não está dando certo? E sabe o que é mais agoniante, pastor Milton? Que nesse mesmo mar, outros barcos estavam pescando. O que às vezes é agoniante, irmão, que às vezes nós estamos nessa comunidade, você está chorando, mas o irmão do lado está celebrando. Você está perdendo, o outro irmão está conquistando. Você está dando testemunho, e o irmão está dando testemunho. Irmão, eu fui uma vez pescar. Poucas vezes eu pesquei, porque diz que pescador é mentiroso, né? Irmão, eu sentei na beira do rio e lancei o anzol. O rapaz do lado lançou, depois que eu pegou, ele saiu, eu fui para o lugar dele. Lancei a rede. O rapaz estava do meu lado, lançou, depois pegou, lançou, pegou, saiu, eu fui para o lugar dele. Irmão, eu troquei 7 vezes de lugar, irmão, não peguei. Eu fico imaginando que o barco do lado lançava a rede, puxava e ia embora. Pedro falou: não, é ali, vamos. Aí Pedro tentando e nada. Aí o barco da frente, vamos pegando a chave e saiu e Pedro, não, agora é lá. Irmãos, percebe, irmão, que Pedro, ele tentou de todas formas, de toda maneira, e não deu certo. Como o tema desta noite é toda dificuldade, existe uma oportunidade, chegou a dificuldade para Pedro. E agora, irmão, ele precisa voltar embora. Porque tem dia, irmãos, que nós vamos perder. Eu não quero te iludir. Tem dia, irmão, que nós vamos acordar, a primeira coisa que nós vamos fazer é dar com o dedinho mindinho na quina da cama. Tem dia que nós vamos tropeçar. Tem dia que não vai dar certo.
Não, eu acho que eu não gosto de pescar porque eu devo ter meus traumas. Eu lembro uma vez que eu fui pescar com meu pai foi pescar com sarrafa. E nós voltamos embora, ele não lavou, irmão, no outro dia estava podre. Então tem que lavar, irmão, tem que lavar, porque senão apodrece. Ele está cansado, frustrado, está lá, irmão, com aquela frustração. E a Bíblia diz, irmão, que uma multidão se aproxima e de repente ele fala: está chegando um cliente, freguês. Só que ele não tem peixe, e do lado tem peixe. Estou contando toda essa historinha, irmão, para ver se você consegue se identificar. E a Bíblia diz que de longe Jesus observava. É interessante, irmão, que Jesus observava não era os que estavam celebrando. Jesus estava observando aquele que estava no momento ruim. Deixa eu te dizer, você não passa despercebido ainda que Jesus esteja com a multidão. Glória a Deus. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido dele, estavam lavando azeite. E entrando num dos barcos, irmão, tinha 2 barcos. E ele poderia ter entrado no outro barco. E se ele entra naquele dia no outro barco, irmão, a história de uma outra pessoa seria narrada e contada. Mas, naquele dia, ele entrou no barco de Pedro. Sabe aquele dia? Não sei qual foi aquele dia. Ele entrou no teu barco e a tua e a minha história mudou. Você pode aplaudir o seu peito. Pediu licença para entrar? Ele pediu licença para entrar? Ele pediu? Ele pediu? Mas talvez você pergunta: nossa, de Jesus, irmão, educado? Mas você já parou para pensar, se ele pedisse, você acha que Pedro iria autorizar? Não. É o que ele está pedindo até hoje. Você não autorizou. Você está entendendo que tem hora porque ele faz o que ele faz, da maneira que ele faz? Ele é o Jesus. Depois que ele entra, ele fala assim, que pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. Ele pediu para que Pedro se afastasse um pouco da terra. Por quê? Porque quando Pedro estava na terra, Pedro estava pensando nos problemas. Quer esquecer um pouco dos problemas dessa terra? Se conecta com o Wi-Fi do central do trono. É como se o Senhor dissesse: Pedro, afasta um pouquinho do seu problema. Vem, vamos pescar, né? Está nervoso, vamos pescar. Se distancia. É interessante, irmão, que Jesus ele está entrando num barco vazio. Ele está entrando num ambiente de fracasso. E agora ele está ensinando a multidão. Perceba que ele vai ensinar, vai pregar, para depois o milagre acontecer. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Se você está ouvindo direcionamento, se posicione. Eu ouvi uma frase recentemente que é muito poderosa: não se preocupa em conhecer profundamente a palavra de Deus, mas se preocupa em praticar o pouco que você já sabe dela. Se o pouco que você
sabe, você pratica, parabéns. Por quê? Porque, irmão, com grandes responsabilidades, bem grandes. Enquanto acabou de falar, disse a Simão: vai ceder ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Como eu disse, em toda dificuldade existe uma oportunidade, irmão. Pedro, ele está em meio a uma dificuldade, nem sabe ele que diante dele está uma grande oportunidade. Só que as oportunidades, irmão, às vezes vai te surpreender, e as oportunidades não vai ser como você gostaria que fosse. Às vezes a oportunidade vai surgir quando você mesmo vai esperar. Jesus fala assim: Pedro, vamos para o alto do mar. Em outras palavras, Pedro, o que eu quero fazer para você, eu preciso de um lugar com mais profundidade. O que eu quero fazer na tua vida, na beira, no seu comodismo, eu não posso fazer nada. Eu quero para um lugar mais profundo. Quem quer viver milagre? Sai do lugar raso. Se lança. Vai para os lugares mais profundos. E lança a vossa rede para pescar. Irmão, Jesus, ele entra no barco, o barco está falido, vazio, sim ou não? Sim. Quando ele sai do barco, como que esse barco está? Cheio. Nós vamos chegar lá. É interessante porque muitas das ordenanças de Jesus vai fora da ótica humana. Irmão, Pedro sabe que o momento não é propício para pescar. É dia. Eu não entendo muito de pescaria, mas você vai ver que Pedro depois ele vai até reivindicar. Ele fala assim no verso 5: e respondeu Simão, disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Em outras palavras, Senhor, o que o Senhor está me pedindo não faz sentido. Quantas vezes o Senhor te pede algo e você fala: Senhor, não faz sentido? Vai só comigo. Senhor, eu vou conjecturar, irmãos. É perca de tempo. Senhor, já fizemos tudo o que era preciso e não apanhamos nada. Só que ele disse assim uma certa vez: sem mim nada podeis. Em outras palavras, ele falou assim: até agora você não pegou nada porque eu não estava presente. Deixa eu entrar no seu barco. Deixa eu entrar nessa área vazia que se encontra para você viver o sobrenatural. Irmão, ele não entra no barco em vão. Aí Pedro disse assim: mas sobre a tua palavra lançarei a... Irmão, para de perder tempo questionando, argumentando, dando desculpa. Faça apenas o que ele está te pedindo. Pastor, vai custar tempo. Pastor, vai custar tudo. O que é tudo, irmão? É interessante que agora, irmão, Pedro está no mar, irmão, e a pergunta é: Pedro olhando para o mar e fala: em que lugar será que eu vou ter que lançar a rede?
está agora esperando o momento certo de lançar a rede. Será que talvez Pedro falou: Senhor, é aqui, Senhor? Aqui ainda não. Senhor, é aqui ainda não. Senhor, é para ele? Ainda não. Calma. A hora que eu falar, lança, você vai lançar. E talvez o lugar que Pedro não queria, porque naquele mesmo lugar que ele tentou 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, na noite inteira, ele falou: aqui não tem nada, já passou um monte de parte. O Senhor falou: agora é aqui, Pedro. Talvez Pedro é assim, é aqui. A Bíblia diz no verso 6: e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe e rompia-se a rede, no verso 6. Irmão, perceba que Pedro precisou pedir ajuda. Põe um 7, por gentileza. Acho que o 7 fala. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fosse ajudar. E foram encher ambos os barcos, de maneira tal que quase ia. Em toda dificuldade existe uma oportunidade, irmão. Se não fosse a dificuldade da noite anterior, Jesus não teria entrado num barco vazio e realizado este grande milagre. Senhor Jesus. Só que, irmãos, enquanto o barco estava vazio, o barco estava ameaçado de afundar. Mas quando o barco encheu, qual era o perigo? Era de afundar. Irmão, nós somos quem somos na abundância. Nós somos provados quando nós estamos próximos. Nós somos provados, nossa fé não é na escassez, é na abundância. Que é prosperidade, irmãos? Vai te escandalizar, mas aprenda. Prosperidade é não me faltar nada para mim e nada para ninguém em volta de mim. Se eu sou próspero, mas o meu próximo está passando necessidade, eu tenho condições, eu não ajudo, eu sou avarento. Pedro, ele precisou ser próspero ao ponto de transferir, prosperar quem estava do lado. Porque prosperidade, bênção, irmão, não para em você. Deus nunca te dá nada para parar em você, é sempre para prosseguir. Percebe, irmão, que o barco quase afundou quando ele não estava cheio. Porque, irmão, quando nós estamos cheios, nós nos tornamos vaidosos, orgulhosos. Aqui não, graças a Deus, soberbos. Porque, irmão, é nessa hora que nós mostramos onde está o nosso coração. Porque, irmão, quando a bênção chega, é hora que nós somos provados. Porque lembra, irmão, nas dificuldades, mas nas bênçãos também nós somos provados. Barco vazio nunca foi perigo para ninguém, irmãos. Mas barco cheio, barco transbordando, quase é o maior perigo. Ao verso 8, irmão, para a gente terminar. Revendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-se de mim, que sou homem pecador nobre. Pois que espanto se apoderaram dele e de todos os com ele estavam, por causa da pesca de peixe que havia feito. 10. E de igual modo também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que era companheiro de Simão, e disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante será pescadores de homens. E 11. E levando-se o barco para a terra,
irmão, aqui é uma lição. O 11. E levando o barco para a terra, deixando tudo Deixando? Você já deixou tudo? Não responde por emoção, por favor. Deixa a razão responder agora. Você já deixou tudo? Porque nós temos mania dos nossos contemporâneos lá no deserto. O Senhor dizia assim, vá recolher maná só para hoje, para amanhã não. O povo via, recolhia e estocava, como tipo assim, para que ele não venha amanhã, né? No final do dia, o mau cheiro e a podridão daquela casa denunciavam aqueles que não tinham confiança em Deus. Aí o Senhor dizia assim, na sexta-feira, vocês pegam o sábado, vocês vão pegar para 2 dias. Tinha uns lá que ia pegar só para sexta, e no sábado reclamavam, estão com fome, porque Deus não... Era sempre o inverso. Pastor, por quê? Porque nós temos mania de falar que deixamos tudo, mas nós não deixamos tudo. E talvez você esteja aqui perguntando, pastor, por que eu estou vivendo por esse período? A pergunta é, você já deixou tudo? Tudo, irmão, é? Quanto tempo iria durar aqueles peixes naquele barco? Quanto tempo? Quanto tempo? Um dia? Quem dá mais? É uma grande pesca, irmão. Um dia, não quero contrariar, por favor, eu quero ser inteirado, mas um dia era uma pesca normal. Tá? Quem dá mais? Foi 2 barcos que precisam. Quanto tempo você acha que ia durar aquele peixe? 1 mês? A renda? Ia render 6 meses? 1 ano? 2 anos? Vamos conjecturar que toda aquela mega operação desse uma renda ali, vamos ali 3 anos. 3 anos. Tá? Conjecturando. 3 anos ou a eternidade. Deixa eu explicar. Se eles ficam, eles teriam uma vida estabilizada por 3 anos, mas trocariam 3 anos de conforto por aquilo que se tornaria eterno. Deixa eu explicar. A tua conformidade talvez está te impedindo daquilo que é eterno ainda ser realizado. Eles deixou tudo e o seguiram. Seguiram? Por quê? Porque o Senhor Jesus deu uma ordem. Agora, para nós resumir, qual era a profissão de Pedro mesmo? Qual era a profissão dele? Pescador. Ele era? Pescador. Mas naquela noite, ele pescou? Não. Sim, pescou. Ele só não colheu. Ele só não teve resultado. Amém? Então vamos lá. Qual era a profissão de Pedro? Naquele dia ele pescou? Teve resultado? Não. Às vezes você está fazendo algo que você é bom,
Você ainda só não está tendo resultado. Por que eu não estou tendo resultado? Porque Jesus talvez ainda não entrou. Mas se ele já entrou e as coisas ainda não estão acontecendo, porque você ainda talvez não está deixando tudo para que o milagre venha acontecer. No mar tinha peixe ou não? E por que ele não estava pegando? No mar tinha peixe, sim ou não? E por que ele não estava pegando? Porque Jesus ainda não estava no mar. Então pode ser que você diz que Jesus está no mar, e ainda Jesus ainda não está no mar. Quando ele teve várias tentativas de pescar, antes do tempo, ele voltou embora. E se ele volta embora antes? Irmãos, aprenda isso. Ficar parado é uma decisão. Voltar é uma decisão. Prosseguir é uma decisão. Se ele volta antes, ele perde a grande oportunidade. Para alguém aqui nesta noite, ainda não é tempo de parar por si. Continua mais um pouquinho, porque ele está observando tudo. Ele está vendo esta noite que estação, que é um período. Está chegando a grande hora. Quando Jesus chega no barco de Pedro, como está o barco? Vazio. Não esqueça que várias vezes ele chegou na tua vida, algo estava vazio. Mas quando ele sai do barco, como que esse barco está? Cheio. E a pergunta aqui para você pensar: o que era mais importante? O barco vazio? O que era mais importante? O barco cheio ou seguir Jesus? Seguir Jesus. Não, responda, olha, porque talvez você não está fazendo isso. Você está encantado com o momento que o Senhor está realizando na sua vida. Você está deixando Jesus ir embora. Cuidado. Quantas vezes ele chegou na sua vida, na minha vida, achou algo vazio, encheu e se retirou, só para ver qual seria o nosso comportamento. Tomara que ele não tenha se frustrado quando ele encheu, te socorreu, deu o primeiro passo, olhou para trás e você ficou encantado com as bênçãos e perdeu ele de vista. E detalhe, o barco só pôde estar cheio ao ponto de transbordar porque Jesus se fazia presente. E nós só somos abençoados, guardados e protegidos com a presença dele. Não esqueça. E para terminar, na abundância somos provados se somos avarentos ou não. Se coloca de pé para a gente ver. A Bíblia diz, irmão, que todos ali ficaram espantados com a quantidade de peixe. Eu fiquei imaginando a multidão vendo Jesus entrando no barco falido, vazio, fracassado, dizendo: vamos para o alto mar pescar. A multidão dizendo: deixa eu ver o que vai acontecer. De longe, Jesus, os barcos voltando, a pique quase afundando, e a multidão olhando para: não é possível, não, é o mesmo barco, aquele barco falido, vazio, fracassado, que
Ah, Senhor, nós possamos entender o quanto é profundo isso do Senhor. Ah, Senhor, que todas as distrações caiam por terra. Ah, meu Deus. Feche os teus olhos por um momento, irmão. Se você soubesse a luta que é travada nesse ambiente, irmão, você não se distrairia como você se distrai. Aqui não é qualquer lugar, não é qualquer ambiente, irmão. A tua bênção está sendo disputada nesse ambiente. Aqui você não tem discernimento, você não tem esse entendimento. Que o diabo está roubando, a semente você não sabe, você distrai. Aqui não é um shopping, aqui não é um cinema, não. Aqui é qualquer, não é outra coisa a não ser a casa do Senhor. Não se distrai, não se distrai, não se distrai. Ah, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irmão, se eu pudesse te dizer algo que eu estou ouvindo no mundo espiritual, eu diria que eu estou sentindo algo que está querendo se romper, mas algo que estivesse travando. É como se Deus quisesse fazer algo, mas há uma peleja, uma luta e precisaria mais de foco. Existem áreas na tua vida, departamentos na tua vida que você trancou as 7 chaves e você não permite o acesso. O Senhor diz assim que tem pessoas que têm falado, pedindo prova para Deus. Irmão, não faça isso. Olha um pouco para o retrovisor e vê o que Ele já fez na tua vida. Se isso não é suficiente, porque você quer prova, prova por quê? Ele não errou quando Ele entrou no teu barco, quando Ele entrou no meu barco. Veja quem você é e quem você ainda está se tornando. Aleluia, aleluia. Senhor, eu peço para que o Senhor venha abençoar, Senhor amado, a cada um aqui presente, cada casa, cada lar. Senhor, que nós possamos ser fiel tanto na abundância como na escassez. Senhor, que nós possamos aprender um pouco com o apóstolo Paulo. Não era a circunstância, não era os momentos que dava direção sobre a sua fé, sobre a sua confiança, Senhor. Meu Deus, nos ensina
cada dia mais e mais. Que nós possamos aprender, Senhor, que em toda dificuldade existe uma oportunidade, e a oportunidade é de se consolidar na Tua presença. Que essa oportunidade é o Senhor se manifestando na nossa vida cada dia mais e mais. Que o Senhor abençoe a sua casa, a sua vida, os teus planos, os teus projetos, e que tudo seja para a glória e louvor do nome dEle. Coloque a mão no teu coração. Que o Senhor possa te abençoar nesta noite, que Ele possa guardar a tua vida. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Que o Senhor guarde a tua entrada e a tua saída, e que nenhum mal que aconteça, que nenhuma praga alguma possa chegar até a tua casa. Que o grande amor de Deus o Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a doce e íntima comunhão do Espírito Santo possa estar reinando não só hoje, mas todos os dias, se você puder. Aplauda ao Senhor.